Soy el fuego que... Começando mais uma aula aqui, galerinha. E aí, cambada de ridículo, de feio. Beleza com vocês aí? Tudo em ordem? Tudo na paz? Todo mundo aí em casa, ajudando mamãe, ajudando papai, todo mundo em plena paz dentro de casa, sem brigas, todo mundo juntos, unidos. Tô ligado que não, né, mano? Já deve ter rolado umas treta feias aí já, né? Quantas vezes já falou, tá bom, desculpa, não vou fazer isso mais não, e daqui a pouco já fez de novo com o pai e com a mãe? Ou vice-versa, né, mano? Que não temos santos aqui, né? Muito bem. Então vamos começar mais uma aula hoje, certo? Hoje eu falarei para vocês sobre tendências do mercado e das profissões para os próximos anos. É algo bem legal aí para vocês, viu? Mesmo para quem quer arrumar um trampo, para quem quer se preparar para o mercado de trabalho e trabalhar para uma empresa grande, ou até mesmo para quem quer ter a sua empresa pequena, média, grande ou enorme, ou super, bastante, mega blaster de muito, de tudos, de coisas, de negócios, de grandes, de grandes. Ok? Então eu espero que seja bem proveitosa essa aula aqui para vocês. Comecei num agito aqui, com uma musiquinha legal e tal, e... roda aquela vinheta do lindão lá, mano. Então, galera, seguindo a nossa linha de raciocínio, né, de tendências do mercado de trabalho aqui pra frente. Por que eu pensei nesse tema para vocês? Porque além de prepará-los, né, em relação a terem quando vocês pensarem assim, eu terei um empreendimento, então eu penso em contratar funcionários. Vocês estarem preparados para contratar esses funcionários, e também se vocês se encaixarem em alguma dessas características ou pensarem assim, poxa, eu quero seguir esse tipo de carreira, eu preciso me preparar porque eu me vejo muito nesse perfil. É uma outra coisa também para ser pensada, tá? Então vamos lá, tendência do mercado de trabalho. Nós vemos hoje o avanço muito rápido da tecnologia, tá? Ela tem mudado consideravelmente essa questão do mundo, toda a nossa volta, mundo dos negócios também não é diferente. No mundo dos negócios hoje, para você ficar por dentro do que está prestes a acontecer, levantando algumas tendências realistas para o futuro do trabalho, a gente precisa mostrar alguns estudos e opiniões, tá? Então assim, para quem assistiu aquele filme, eu particularmente assisti aquele desenho, tinha um desenho um tempo atrás aí, os Jetsons, né? Então as pessoas começaram a imaginar, a tendência para o futuro, os Jetsons, as pessoas, os carros voando, aí do nada eu aperto um botão, meu carro vira minha mala, sabe? Tem gente, acho que até alunos meus aí, que tem esse tipo de viagem, dependendo do que está mexendo com a cabeça dele, né? Então assim, cara, esquece isso. Hoje, quando a gente pensa muito em futuro, em tendência do mercado para o futuro, a gente pensa muito em conectividade, né? Nós estamos na era digital. O pessoal da geração Z, geração Alpha, vocês lembrando aí de aulas minhas passadas, né? Se a gente falar de geração Alpha ela nasceu inteiramente dentro da tecnologia, tá? Então assim, pensando nesse tipo de pessoas, imagine a tendência do mercado de trabalho, imagine a tendência do modelo dos trabalhadores. Se os da geração Z já são conectados, sabe assim? Então as pessoas hoje elas são conectadas. Antigamente a pessoa ia a um banco, pegava fila para poder pagar uma conta. Hoje paga de casa. A gente está no banheiro, igual eu comento em sala de aula, a gente consegue pagar conta, fazer compra, pesquisar coisas, estudar, né? Muitos cursos EAD. Então as pessoas hoje em dia, cada dia mais, eles estão pensando muito em ter o seu ambiente de verdade para trabalhar, né? Não é igual o pessoal de antigamente, que o sonho dele era ter uma mesa, nessa mesa ele colocar uma florzinha, foto da família, para se sentir em casa. Então, ao invés de eu ficar me sentindo em casa, mano, por que eu não posso trabalhar em casa? Tá? Então, essa é a tendência hoje, o home office. Estamos passando por isso hoje.
Tem pessoas que já são adaptadas, tem para algum tipo de pessoa nem mudou, nada mudou na vida dela. Ela já trabalhava home office, né? Lembrando que estamos agora aqui em época de quarentena e sei lá, esse vídeo quanto tempo a Qualifica deixará aí. Então assim, estamos em época de quarentena. Muitas pessoas já trabalham em casa, já estão inseridas nesse modelo de trabalho de home office. E tem pessoas que foram forçadas a entrar nesse modelo de trabalho home office. Será que todos estamos preparados para esse modelo home office? Será que todos somos capazes de trabalhar em casa? Será que todas as empresas... São perguntas a se fazer. Será que todas as empresas estão preparadas para receber esse modelo de trabalho que é o home office? Então nós temos duas frentes aí. Nós temos as empresas que precisam estar preparadas para esses funcionários e nós temos os funcionários, o profissional, se ele deve ou não estar preparado também esse mercado de trabalho, né, a trabalhar home office, ok? Então assim, uma das coisas legais em relação ao home office, nós temos muitas vantagens, muitas. Se olharmos do lado do colaborador, ele economiza muito tempo. Hoje em dia, profissionais gastam 4 horas do dia em transporte coletivo, tá? Então assim, no busão, no trem, metrô, tem gente que demora 2 horas para ir para o serviço, 2 horas para voltar. A pessoa pega o ônibus 6 horas da manhã para entrar às 8, né? Pega o ônibus 6 horas da manhã, o ônibus já está lotado. A pessoa vai em pé, né? Aí aquela correria para pegar o trenzão, antes que o trenzão vá e ele perca aquele trem e tenha que ficar esperando o outro. Pega aquele trenzão lotado, vai em pé o tempo inteiro. Aí ele pega o metrô. A pessoa já chega pilhada no trampo. Querendo ou não, são 2 horas perdidas da vida dela, né? Ela não usou para nada. Ela está em pé no busão, ela não consegue estudar, ela não consegue ler um livro. No máximo ela fica com aquele fone escutando a música para tentar disfarçar o estresse dela, né? Então assim, economiza com tempo, certo? Estresse, né? Então assim, diminui essa questão de estresse. Por quê? O profissional, ele acorda de manhã, toma um café e já começa a trabalhar. De dentro de casa, ele já pode trabalhar tomando café. Se ele tem que marcar ponto às 8 da manhã, ele acorda às 7h30, toma um café, ou dependendo, se ele não precisa aparecer, né? Ele já acorda às 10 para as 8 mesmo, liga o sistema, já vai fazendo o café com o sistema ligado, enfim, da maneira que ele trabalhar. Então, economiza muito, a pessoa já começa a trabalhar já mais disposta, tá? Essa é uma vantagem, tá? A outra vantagem é a liberdade, porque hoje a gente fica amarrado a algumas políticas de vestimenta, né? E precisa estar tudo arrumado, tal. Não estou falando que é certo ou errado, tá, gente? Estou falando assim, nem sempre a gente está disposto a ficar se arrumando todo para trabalhar, né? Então, você trabalhando em casa, a roupa é o que menos importa. Você gasta menos com roupa, né? Suas roupas são mais para balada mesmo. Você não precisa daquela roupa de segunda, terça, quarta, quinta e sexta e ainda você fica sem graça de repetir uma roupa durante a semana, né? Que, não posso repetir. Então, a gente começa a ter, igual esse dia eu estava conversando com um amigo meu, né? E ele falou que ele fez um treinamento, ouviu uma palestra sobre essa questão da gente já acordar tendo que tomar milhares de decisões por dia. Que roupa eu vou vestir? Faço café primeiro ou tomo banho primeiro? Vou ter que descer as escadas, preciso ligar o carro. Todas essas pequenas decisões que a gente tem que tomar, ela ocupa um tempo do cérebro. Então, eu não sei se vocês perceberam, e ele me disse isso, e aí que eu percebi, Steve Jobs, por exemplo, ele sempre usava a mesma camisa preta e a mesma calça jeans. Sempre usava a mesma roupa. Todos os vídeos do cara ele está com a camisa preta e uma calça jeans. Por quê? Para ele deixar a cabeça mais livre para pensar. Então assim, hoje, já que estamos falando da era do conhecimento, gestão do conhecimento, o intelecto vale mais do que a mão de obra, então nós precisamos criar ferramentas para deixar nosso cérebro um pouco mais livre para pensar.
e não ter que tomar decisões de pego o ônibus, pego o trem, está chovendo, levo guarda-chuva, não levo, será que eu levo uma blusa? Não levo. Tudo isso tira e a gente começa a ter uma mente um pouco mais criativa, tá? Isso ajuda muito. Então, são vantagens para quem trabalha home office e são vantagens para esse tipo de funcionário hoje, tá? Que ele trabalha no home office, ok? Então, assim, as empresas também, por sua vez, elas também têm muitas vantagens em relação a essa questão do home office, tá? Por quê? Ela tem menos gastos. Ela não precisa gastar com vale alimentação daquele colaborador. Ela não precisa gastar com vale transporte daquele colaborador. Ela não precisa ter uma estrutura mínima, né, confortável para aquele colaborador ou para aquele grupo de colaboradores, ok? Uma vez que eu preciso ter funcionários na minha empresa, eu preciso ter o mínimo de estrutura para eles. Cadeiras confortáveis para não ter problema, né, de saúde ocupacional, que a gente chama. Computadores bons, um ambiente com ar-condicionado, enfim, eu não preciso ter tudo isso, tá? Eu preciso ter um ambiente para eu trabalhar ou para receber alguns clientes em algum dia, né? Uma sala de reuniões, enfim, mas isso economiza muito, economiza tempo, dinheiro de todos, galera. Então, assim, é uma questão bem legal, tá? Uma outra vantagem que acaba atingindo os dois, né, tanto o colaborador quanto a empresa, a diversidade. Tá? Uma empresa que ela decide trabalhar por sistema de home office, ela consegue contratar pessoas do mundo. Ela não precisa se preocupar em contratar pessoas de perto da casa dela, né? Você também, como funcionário, não precisa se preocupar, quantas conduções será, eu vou tirar dinheiro do meu bolso para ir trabalhar, a empresa não me paga todos os vale transporte, mas essa empresa é muito longe. Hoje buscamos qualidade de vida. Eu vejo muita gente falando, eu quero qualidade de vida, eu quero mais tempo para eu pensar em mim mesmo, eu quero fazer uma academia, eu quero estudar outras línguas. Enfim, então assim, qual o modelo mais viável para isso? Né? É o modelo de home office, gente. Então assim, a tendência para o futuro é home office, tá? E eu estou falando vantagens dos dois lados aqui, ok? Só que não é questão de desvantagem, são cuidados que a gente precisa ter. Daqui a pouco eu falo sobre isso para a gente manter o profissionalismo da empresa, tá? Então assim, eu não preciso gastar com isso, com o ambiente de trabalho. Eu tenho mais diversidades, tá? Porque uma coisa é você ficar trabalhando com, querendo ou não, eu tenho uma empresa na Zona Sul. Não dá para eu contratar pessoas da Zona Leste, dependendo, ou se eu tenho na Zona Oeste uma empresa, na Zona Oeste, Alphaville, que é um polo mesmo industrial da Zona Oeste. Caramba, para eu contratar um cara bom, muito bom da Zona Leste, eu já não consigo, né? Pela distância, o cara vai passar 3, 4 horas, dependendo das conduções que ele tem que usar para chegar no trabalho. Então assim, é inviável. Eu acabo perdendo talentos, eu não consigo reter esses talentos. Os talentos bons não têm tanto acesso assim às melhores empresas por conta de distância física. Isso a gente elimina com o home office. Nós eliminamos essas questões de barreiras físicas, tá? Eu consigo contratar mais pessoas com necessidades especiais, né? Porque a gente sabe que hoje o Brasil não está com uma estrutura preparada para o transporte de quem tem necessidade especial. Cara, a pessoa que tem necessidade especial, eu conheço profissionais espetaculares, velho. Tem uma deficiência, né, uma deficiência em uma perna, né? E cara, a pessoa é um crânio, só que assim, ele tem que usar uma cadeira de rodas, ou ele tem que usar uma perna mecânica, né? Na minha época chamava muito de perna mecânica, hoje chama muito de prótese. Então assim, e dificulta o ir e vir dele, porque a gente sabe, o Brasil não é preparado para as pessoas com necessidades especiais. Então assim, eu consigo reter muito mais esses talentos. Eu não preciso necessariamente contratar pessoas do Brasil, e empresas de fora conseguem contratar muito mais brasileiros. Eu tenho amigos meus que trabalham em empresas canadenses,
empresas australianas e trabalham de casa, com pessoas de vários locais do mundo fazendo reuniões, entregando trabalho, enfim, olha que legal, cara, né? Você conseguir trabalhar com diversos tipos de pessoas, entende? Isso enriquece o seu vocabulário, isso enriquece você culturalmente, né? Você acaba entendendo melhor o dia a dia dessas pessoas, você consegue entender melhor o dia a dia, jeito de falar, sotaques, entende? Você acaba ficando uma pessoa cada dia mais inteligente. Meu, isso você já está sendo pago para trabalhar e ainda aprende, cara. Você acaba ganhando um dinheiro para ter mais cultura. Caramba, né? Só tem vantagens nisso, ok? Para a empresa também isso é bom. Por quê? Quanto mais diversidade de funcionários ele tem, melhor para ele, né? Assim, porque né, tiveram estudos que demonstram que quanto maior a diversidade da empresa, mais diferenças de ideia, e essa empresa consegue ter mais ideias, consegue ser um pouco mais diferenciada em relação às outras, tá? Consegue ter mais lucro, entende? Então assim, olha só, até para a empresa trabalhar no modelo home office, como que é legal, né? Porque ela consegue ter pessoas com culturas, com ideias diferentes, então ele consegue, com muito mais ideias, com muito mais opiniões, ele consegue algo diferenciado, ele consegue um produto diferente, um produto com várias características de pessoas que colocam ali para ele, e ele consegue o diferencial de mercado, ok? Então isso é uma vantagem muito boa para todos. Uma outra coisa muito bacana também, que hoje em dia nós vemos a dificuldade das empresas a questão de contratação de mulheres, né? A gente entra aqui num assunto muito delicado. Por quê? Mulheres normalmente ou ganham menos ou têm menos aqueles cargos de decisão, cargos de diretoria e gerência nas empresas, porque mulheres têm particularidades. Então, assim, hoje em dia uma empresa, ou se vocês colocarem no lugar, igual eu já fiz algumas dinâmicas já com alguns alunos meus, uma mulher ela sai, querendo ou não, em desvantagem em relação a um homem se ela quer conciliar família com trabalho. Ela é muito competente, super competente, tem características e qualidades melhores do que um homem, do que o concorrente dele, se for do sexo masculino, para entrar naquele cargo, para assumir aquele cargo, assumir aquela equipe, porém ao mesmo tempo ela pensa em ser mãe e pensa em ter filho, entende? Então assim, para essa mulher fica um pouco mais difícil, mais complicado ela assumir aquele cargo, porque ela terá que se distanciar fisicamente da empresa por conta de cuidar do filho. No modelo home office, isso aí já é praticamente nulo, porque ela trabalha de casa, então ela já consegue conciliar ali, ou ninguém viu até hoje uma mãe trabalhando em casa, que ela cozinha, ela passa roupa, tudo ao mesmo tempo, ela está cozinhando, passando roupa, lavando roupa, assistindo a novela, né? Se ela está fazendo tudo isso e com o radinho ligado lá na cozinha, se você vai muda o canal da televisão, ela já vira e fala: ei, aí eu estava escutando isso aí agora, volta aí, essa parte da novela que eu quero ver. Cara, ela está antenada em tudo, né? Que é uma característica muito boa das mulheres que a gente precisa tirar vantagem disso também. A gente homem já que não tem, né? Então, por que não contratar uma mulher home office? Ela consegue muito mais fazer mais de uma coisa do que homem, entende? Então, olha só a quantidade de vantagens que tem nesse modelo home office, tá? Isso é muito, 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 muito proveitoso, ok? Então, assim, alguns fatores que a gente precisa tomar muito cuidado para poder trabalhar nesse regime de home office, tá? Eu estou falando de vantagens aqui, tá? Eu não vou falar de desvantagens. O que eu tenho para falar é, assim, alguns cuidados que devemos ter. O primeiro cuidado, por exemplo, a comunicação. A comunicação entre empresa, colaboradores e equipe, né? O gestor com equipe, empresa com gestor, empresa com equipe, equipe com o seu parceiro do lado. A comunicação ela tem que ser muito consistente.
se não uma equipe remota, que a gente chama remoto, né? Controle remoto. Então, uma equipe remota, ela não funciona sem uma comunicação eficiente, tá? Cada colaborador precisa entender muito bem, precisa estar muito claro as responsabilidades e os prazos dele, ok? Por quê? Porque no regime de home office, não tem aqui, ó, o chefe aqui no cangote, o supervisor aqui no cangote. E aí? E aí? Como é que tá o serviço? E aí, já terminou? E aí, como é que tá? E aí, preciso disso pra hoje. E aí? E aí? E aí? Cara, esse aí enche o saco, né? Enche o saco do supervisor que tem que ficar fazendo isso e enche o saco do colaborador que tem que ficar com aquele cara lá. E às vezes o cara tem um hálito não tão agradável, às vezes o jeito da pessoa não é tão agradável de falar, né? Então, o melhor é ter uma comunicação muito clara. A partir do momento que o colaborador entra, você precisa me entregar tais coisas em tais datas, de tal maneira. Como você vai fazer? Se você vai trabalhar o dia inteiro, que é um outro erro muito grave das empresas. Elas querem que o funcionário trabalhe home office, mas ela coloca um marcador de ponto no computador da pessoa em casa. A pessoa tem que marcar o ponto e ficar com o sistema aberto das 8 às 5 da tarde, parar uma horinha para almoçar. Cara, não funciona. Desculpa para quem trabalha dessa maneira. Não funciona. Até um funcionário que fica das 8 às 5 da tarde dentro do escritório, muito desse tempo, ele fica ocioso. Ele entra em Facebook, ele entra em Instagram, ele pensa em nada com nada. Então, assim, não adianta você tentar prender o funcionário a horário. Nós precisamos combinar entregas com o funcionário. Sabe? Isso fica muito mais produtivo, né? Então, assim, datas, entregas e o que precisa entregar. Isso é o que funciona em home office, tá? Como você vai fazer? Quais horários da sua vida você vai trabalhar? Não sei. Essa geração de hoje é muito noturna, sabe? A Yasmin, por exemplo, ela acorda, minha filha, que eu tenho de 14 anos, ela acorda quando está de férias, ela acorda 1h da tarde. Acorda almoçando, faz as coisas que tem que fazer, de ajudar a mãe dela, tal, estudar, enfim, quando estuda, que ô galerinha também, que puta merda. Para estudar, para ter uma rotina, não consegue criar rotina. A hora mais ativa da Yasmin é a partir das 6 da tarde. E ela fica tunada até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então por que esse colaborador não pode trabalhar nesse horário? Contanto que ele me entregue o que tem que entregar. O embaçado é que não é qualquer profissão que dá para trabalhar home office. Então se você é uma pessoa que tem essas características, procure profissões que dê para trabalhar home office. Ah, eu adoro trabalhar a hora que eu quiser, mas eu quero ser motorista. Mano, você não vai ficar na sua casa, a não ser que você faça com que a boleia do caminhão se torne sua casa. Mas enfim, entendam o que eu estou falando, tá? Uma outra coisa que precisa ser muito clara no trabalho home office é confiança. Não adianta eu dar uma tarefa para o funcionário, falar que ele tem que me entregar daqui uma semana e eu ficar todo dia pro cara, e aí? E aí? E aí? E aí? Cara, tem que ter a disciplina, sabe? A organização, elas são 3 características vitais, né? É a confiança, é a comunicação e a cultura da empresa, entende? Então assim, estamos falando de comunicação. O colaborador, a pessoa que ele quer trabalhar via home office, ela tem que fazer uma autogestão. Tem que ser aquele tipo de pessoa que, se ela tem algo para fazer, ela tem aquele compromisso com ela e ela faz. Sabe? Se você é aquele tipo de pessoa que para você fazer algo, alguém tem que mandar você fazer, até ir pra merda, desculpa a palavra, alguém tem que mandar você isso, senão você não vai. Cara, assim, comece a olhar esses conceitos seus. Ah, eu quero trabalhar de casa, mas eu não tenho disciplina nenhuma. Ah, se eu estou em casa eu não consigo fazer nada, eu só quero ficar assistindo filme, assistindo televisão, jogando videogame. Não dá. Você precisa mudar esse tipo de coisa, tá? É importante contar com um sistema que permita visualizar quais são as demandas, né, que você ou que sua equipe precisa dar. Então assim, a empresa ela precisa, para se preparar para o home office,
ela precisa ter ferramentas que te ajude a controlar isso de uma maneira que você não controle perguntando. O próprio sistema, ele te passa a evolução do trabalho de cada um da equipe. E você sabe se eles estão dentro ou fora do prazo. Mas assim, cuidado também com isso. Você empresa, né, que você quer criar uma empresa e quer contratar colaborador home office. Por quê? Tem funcionários que ele vai trabalhar durante a noite, tem funcionários que vão trabalhar durante o dia. Tem funcionários que ele mesmo trabalha sob pressão e ele mesmo prefere entregar no último momento. Aqui mesmo eu conheço vários. Se eu peço para entregar um trabalho até segunda-feira, meia-noite, malandro, 11h59 tá assim, ó, entregando. Poucos me entregam antes. Fica a dica aí. Isso não é bom nem ruim, estou falando de características. Então, assim, a empresa que ela quer fazer a gestão do home office, ela precisa se atentar a isso, tá? Entregas, horários de entregas, característica dos colaboradores, quem entrega primeiro, quem entrega depois, quem entrega no meio. Porque às vezes a pessoa que entrega depois, não é também que ela é preguiçosa, é que ela está revendo o trabalho dela antes de entregar algo. Entende? Então, assim, são características que precisam ser respeitadas, tá? A cultura da empresa e o propósito. A empresa também que quer trabalhar no regime home office, né, ela precisa ter a cultura dela muito bem especificada. E o propósito dela muito bem especificado. Por quê? Um estudo levantou aí com essa geração Y, por exemplo, que a gente já estudou sobre a geração Y, 6 a cada 10, eles levam muito em consideração o propósito da empresa para ele trabalhar. Né? Então, assim, para ele o propósito da empresa é algo que vale muito para ele. Não, eu trabalho nessa empresa pois o propósito dela é tal. E como eu identifico o propósito de uma empresa que eu quero trabalhar ou da minha empresa? Né? O que a empresa valoriza além do lucro? O produto, as pessoas, a marca, estrutura, sociedade, responsabilidade. O que mais a empresa ela leva em consideração? Então, assim, a empresa se preocupa com o ambiente, com a relação que constrói com os colaboradores? Isso é muito levado em consideração. A empresa tem ferramentas para acompanhar o home office, para não ficar enchendo o saco, entrando em contato? Será que a empresa tem? Qual foi a última vez que essa empresa revisou missão, visão e valores? Tem muita gente que não leva muito a sério missão, visão e valores, mas é algo muito sério. Missão, visão e valores da empresa, ok? Automação. Tudo está ficando automatizado. E o colaborador de hoje, ele não pode ter medo da automação. Sabe? Não pode ter medo que o robô vai tomar o lugar dele. Eu vi esses dias no Instagram um robô assando pizza, coloca na caixinha e a pessoa, isso daí vai tirar emprego de várias pessoas. Não vai, cara. O robô, sabe, a tecnologia, se você olhar friamente para ela, ela é burra. Ela precisa da inteligência do ser humano para poder fazer com que ela rode melhor ou pior. Entende? Então, assim, não precisa ter medo do robô, porque a inteligência social, que é a capacidade de conectar-se aos outros, sentir e estimular pessoas, a máquina não consegue. A máquina é fria nisso, ela não tem sentimentos. Então, a inteligência social, a máquina nunca vai mudar. Alfabetização transcultural. Olha que nome bonito, hein? Alfabetização transcultural, que é a habilidade para operar em diferentes contextos culturais. Uma máquina preparada para fazer algo, ela não leva em consideração a cultura, a criação daquela pessoa, as crenças dela. Então nós já conseguimos. Então não precisa disso. Pensamento analítico, entendimento do raciocínio baseado em dados, conhecimentos de ferramentas que auxiliam nessas análises. Então assim, o pensamento analítico também. Uma máquina, ela tem pensamento 0 ou 1. Ou é ou não é. Nós pensamos no talvez, e se, em. Nós já pensamos em várias coisas. Pensamento crítico. Além do pensamento analítico, nós temos pensamento crítico.
nós conseguimos gerenciar informações, nós temos alguns, nem todos, nós temos inteligência emocional, mentalidade de solucionador, entende? Então assim, qual é a tendência para o futuro? Muito home office, estruturas físicas vão cada vez cair mais, tá? A colaboração virtual é algo muito assim, forte hoje em dia. Então precisamos ter colaboração virtual, gerenciar nosso tempo, orientação para servir, precisamos dar entregas. É entrega de um sistema, é entrega de um relatório, é entrega de uma ideia, é entrega do quê? Né? Então assim, precisamos ter muita, como que eu posso falar assim? Senso de negociador, que é outra coisa também muito forte que a gente precisa ter, senso de negociador, tá? Então, sobre esse tipo de coisa que eu falo com vocês, a tendência. Então aqui, para a gente já praticamente ir finalizando esse vídeo, falando sobre essas tendências do mercado, então assim, algumas coisas importantes para a gente colocar aqui em consideração. 1. Liberdade. A liberdade de escolher onde e em que horário trabalhar. Dá o tom de futuro das empresas, sabe assim? Então, liberdade tem a ver com flexibilidade também, tá? Então, a liberdade de eu escolher em que horários eu quero trabalhar, ok? Conhecimento. Estudo indica, estou lendo aqui em uma pesquisa da revista Exame, o estudo indica que 75% dos brasileiros entrevistados acham provável a adoção de tecnologia como principal instrumento de aprendizado e registro de novos conhecimentos do meio corporativo. As pessoas querem ter acesso ao aprendizado online e isso revoluciona a maneira como as empresas organizam seus treinamentos, né? Então, assim, o conhecimento, até para estudar, eu não quero precisar ir para uma faculdade. Eu quero estudar online, eu quero trabalhar online, eu quero ter liberdade de trabalhar o horário que eu quiser e de onde eu quiser, tá? E eu quero também estudar de onde eu quiser. Autogestão, eu quero fazer a minha própria gestão. Eu não quero mais um chefe em cima de mim me enchendo o saco. Esse é o terceiro, tá? Então, recapitulando: liberdade, conhecimento, autogestão, estabilidade. Mas a estabilidade não é aquela estabilidade de eu, por exemplo, entrar numa empresa e trabalhar, prestar concurso público e passar o resto da minha vida trabalhando lá porque eu não vou ser mandado embora. Não, não é isso, tá? A estabilidade que eu falo para vocês é, já que eu trabalharei de casa, eu não preciso trabalhar para uma empresa só. Entende? Eu consigo fazer entregas para 3, 4 empresas de uma vez. Eu acabo me tornando uma microempresa, né? Porque eu faço entregas para 2, 3 empresas de uma vez e trabalho, aí eu tenho uma estabilidade. Recebo, imagina que você receba, sei lá, chega a receber 10 mil reais por mês. Fazendo entregas para 4 empresas, trabalhando meio período para 4 empresas. E você recebe R$ 2.500 de cada empresa por mês. Se do nada encerra-se um contrato, você continua com R$ 7.500. Arruma um outro rapidinho. Perde um outro. Entende? Nem aquele negócio que perdeu um, acabou o mundo. Ai, deixa eu entregar currículo. Não, fica um negócio mais estável o seu trabalho, ok? Então, estabilidade e significado. Por quê? Significado. Em tempo de crise, quem procura emprego pode até pensar que significado é uma das últimas, né, prioridades quando se tem uma lista de contas para pagar. Mas assim, eu preciso ter um significado para a minha vida, para o meu trabalho. Por que eu trabalho com isso? Né? Para que eu trabalharei com isso? Por que é importante trabalhar com isso? Entende? Então, assim, tem que ter um significado para a sua vida, assim, sabe? Por que eu faço isso? Eu gosto disso, eu faço o que eu amo o que eu faço. Tá? Esse tipo de coisa é legal. Ok? Então, fiquem muito atentos a isso. Tem muita profissão hoje em dia que é a tendência para o futuro, e aí você precisa se identificar nisso e ver qual que é a melhor maneira de trabalhar, tá? Porque não quer dizer que o serviço, às vezes, você precisa prestar um serviço físico, você precisa fisicamente estar naquele local. Mas não quer dizer que você precise o tempo inteiro trabalhar daquele local, né?
algumas tendências e algumas profissões que o pessoal está olhando muito daqui para frente, que é desenvolvedor de software, né? Especialista em experiência de usuário ou de cliente. Tem uma outra profissão legal aqui que eu vi, que é professor online. É legal estar em sala de aula, claro, mas é legal também eu gravar a minha aula a hora que eu quiser e da maneira que eu quiser. Coaching, que é uma outra profissão aí que está virando tendência pra caramba, que o cara consegue falar, né, via interfaces também assim digitais. Analista de Big Data. Big Data, gente, anota esse nome, Big Data, e pesquisem sobre isso, é algo muito interessante hoje em dia. Gestor de comunidade, é um profissional responsável por lidar com consumidores e comunidade ao redor de uma empresa, isso é legal também. Engenheiro ambiental, engenheiro hospitalar, pessoa que trabalha com segurança da informação, gestor de resíduos, juntando tecnologia com meio ambiente, desenvolvedor de dispositivos, consultor de imagem. Eu, ainda que sou lindo, imagina eu como consultor de imagens. Legal, hein? Legal. Gestor de inovação, gestor de talentos, especialista em e-commerce, profissional de saúde mental. Também estou pensando muito em começar a trabalhar a saúde mental das pessoas aí. Eu que sou uma pessoa totalmente estável. Gestor financeiro, cara, analista de machine learning, né? Olha só que é aprendizado de máquina. Cara, tem muita profissão aí para o futuro, levando em consideração as características que vocês têm de não querer acordar cedo e querem ter tempo para vocês para ir para uma academia, para, enfim, fazer vídeo de make. Que eu sei que tem muita gente aqui que gosta de fazer vídeos de make. Então assim, espero que vocês tenham gostado, né, essa aula online que a gente tem aqui, em essa época de coronavírus, essa época de quarentena, ok? Acho muito legal sempre estar falando assim sobre a tendência, muito voltado para pessoas, porque como eu disse, a tendência de agora é a inteligência, tá? O diferencial será sempre a inteligência, ok? Então, mais uma vez estou à disposição aí para tirar dúvidas. Pode ser por aqui, pode ser no grupo de WhatsApp dos meus alunos, tá? Passarei algum relatório para vocês aí para fazerem sobre isso que a gente falou hoje aqui. Novamente, galera, espero que tenham gostado, tá? Sigam aí o perfil aí, a página da Qualifica, tá? No YouTube. Passe para amigos, passe para quem queira assistir isso aqui, se vocês acharem interessante, passar para alguém também. Se não acharem, já sabe o que eu vou falar, certo? Legal, clique aí, ok? Curtir. Obrigado por mais uma vez estarem me aturando aí. Deixei ela um pouquinho brilhando mais aqui para vocês ficarem felizes. Todo mundo tá falando aí que tá com saudade da minha carequinha. Então, valeu, tamo junto. E roda aquela vinheta pra nós aí, Lucão. Para de insistir, chega de se iludir. O que cê tá passando eu já passei. Pegou pesado, hein, pai? Agora você pegou pesado, mano. Essa música é embaçada.